poder ver essa casa cheia na noite de hoje, com esse frio, nem que seja só para comer um pastel, né? Sabem que pela segunda semana quase que eu achei que não ia conseguir falar para vocês sobre o tema que eu escolhi. Na semana passada eu vim de atestado, eu peguei uma, não sei ainda se era gripe, H1N1, Covid, essas coisas. E hoje eu pensei em entregar outro atestado, mas achei que não ia ser de bom tom, né? Fica ruim, o patrão briga, ainda mais que a gente trabalha com Jesus. Mas, recentemente, eu li um livro que achei, assim, interessantíssimo. O livro tem quase 600 páginas, né? Antes de começar a ler, a gente vai ficando meio triste. Depois fica triste porque o livro vai acabando. E o título do livro é Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Só o título já é de extrema... Ah, desculpa, eu posso estar andando aqui? Só o título do livro já é assim, já achei interessantíssimo. Vou falar para vocês que desde que eu era criança, eu ouvia minha mãe falar assim, eu achava que karma era uma coisa tão bonita. Porque minha mãe olhava para o meu pai carinhosamente e falava, esse homem é meu karma. Eu falava, nossa, eu acho que karma, não entendi o que era, mas eu sabia desde criança que existia o tal do karma. Com o passar do tempo, e eu fui tomando consciência de como era o relacionamento dos dois, eu descobri que karma não era bom. Então eu gostaria aqui de ter a conotação que eu quero dar para karma. Vamos combinar a regra do jogo. Vamos deixar karma como se fosse um castigo, tá bom? Para que a gente trabalhe na mesma linha o sentido do karma que eu quero trazer. Pois bem, então nesse livro, é um romance, conta a história de uma moça que foi criada por sua mãe. Uma cidade do interior, não é tão antigo que já existia celular. Mas assim, no interior e viviam as duas. A moça, obviamente, naquele ímpeto, né, na juventude, na adolescência, jamais parou para se dar conta dos esforços que a sua mãe fazia para poder manter a vida das duas. A gente sabe que pagar uma conta de água, uma conta de luz, como é caro, como está caro no mercado hoje em dia. Então, a mãe da moça acabava tendo 2, 3 empregos, trabalhava de diarista, trabalhava à noite, fazia de tudo para poder sustentar a filha. Então ela precisava, né, de uma força extra para poder dar conta da vida das duas. Obviamente, naquele ímpeto, a moça não aceitava. Ela falava assim, mas poxa, por que a gente tem tão pouco? Por que os meus amigos têm tanto? Tem uma casa de luxo, tem mais amor? E ela sempre achava que o problema era com a mãe, né? Um belo dia ela arranja um namorado e cai pro trecho. Chegou para a mãe, um belo dia a mãe chegou, a filha já não estava mais em casa. Só que ela pegou o que pôde de casa, achando que era dela, falou, isso é meu, vou levar, e foi embora. Dona de si, foi viver sua vida, e a mãe continuou na cidade do interior. De repente essa moça foi crescendo, começou a passar os perrengues da vida dela. Porque assim, né? Já repararam? Quando a gente está com o pai e com a mãe, a gente reclama que sopa não é janta. Quando a gente vai morar sozinho ou casa, até pipoca vira janta. Né? Porque você não tem quem cozinhe, não tem quem prepare e deixe na sua mão. Então essa moça começa a passar aqueles perrengues da vida dela.
estava num relacionamento em que ela não se sentia bem, mas de qualquer forma ela também começou a trabalhar de diarista, começou a trabalhar de bebê e tudo que ela podia para complementar sua renda. Eis que um belo dia, o marido dela vai preso, gente. Sem mais nem menos. O cara foi preso. E ela chegou para visitar, chegou na cadeia para fazer essa visita e descobriu que o cara era casado. Não só casado, mas tinha 3 filhos com a outra mulher. E aí ela entendeu. Pode chamar. Não, pode. E aí ela se deu conta, descobriu que o salafrário tinha outra família, que todo o esforço dela era em vão. Ela alimentava por ele um amor e ela percebeu que não conhecia esse cara. Pois bem, passado alguns dias, já tinha passado vários anos que ela foi embora da sua casa, da sua cidade natal. E ela recebe uma ligação. Oi, fulana, aqui é do hospital tal, a sua mãe faleceu. Você pode vir até aqui porque tem que retirar o corpo e tal, dar andamento dessas coisas. Gente, imaginem um susto, né? Uma pessoa longe de casa há tanto tempo. Então ela se depara com a situação longe de casa há tanto tempo e de repente ela não pode se despedir da sua mãe. E ela ia ter que voltar e, o pior, confrontar com a situação que ela deixou para trás. Ela vai, pega o ônibus, horas lá a fio, pensando sobre tudo que ela tinha passado. Chegando no hospital, ela falou, olha, eu sou a filha de fulana de tal, minha mãe faleceu. Não, acho que tem algum engano. Sua mãe não faleceu, não. O estado de saúde dela não é bom, mas ela ainda não faleceu. Gente do céu, daí que piorou tudo. Porque ela estava achando que ela ia para enterrar a mãe e de repente ela se deparou com a situação de que ela ia ter que enfrentar a mãe dela. Pedir desculpa, talvez, contar que ela errou, contar que ela fez julgamentos que levaram a vida dela por caminhos infelizes. Aí a cabeça virou de cabeça para baixo. E nesse momento, eu gostaria de parar para fazer a reflexão. Um ponto que mexe comigo. Esse livro, de um modo muito especial, mexeu comigo, porque assim como essa jovem do livro tinha dificuldade com a mãe dela, eu tinha dificuldade com a minha mãe. Não brigamos, nunca aconteceu nada, mas não era um relacionamento amoroso. Sabe? Alguém aqui se identifica? Não. Né? A maioria. A gente sabe quais são esses sentimentos. Então eu também não me identificava com a minha mãe. Com o Karma, que era o meu pai, era melhor. Agora a minha mãe era mais daquele jeito, assim, eu não me sentia, não era uma relação amorosa. Era, para vocês terem uma ideia, certa vez a gente foi discutir nosso relacionamento, né? Só que ela falou assim, olha filha, eu sinto que você não gosta da mãe, mas eu queria entender um pouco. Aquelas perguntas que pegam a gente tão desprevenido, sabe? Você nem dá tempo de se armar para responder ou pensar em alguma coisa. Eu falei, mãe, eu não sei, eu acho que a forma que a gente foi criado, assim, não criou esse vínculo. Mas eu sinto que o mesmo ocorre com a senhora. Ela não esperava essa resposta. Ela, não, mas veja bem, a mãe ama todo mundo igual. Eu falei, não, mãe, não é assim que funciona. Aí sabe qual foi a justificativa dela? Quando você nasceu, eu tive depressão pós-parto. Aí eu tive certeza de que a falta de amor que eu sentia era real. Porque ela sabia por que ela não gostava de mim o suficiente. Ou por que a gente não tinha desenvolvido esse amor. Só que os anos se passaram. Eu acho que 1 ano e meio depois dessa conversa, minha mãe veio a falecer.
que depois dessa conversa, e eu já estava vindo aqui em casa, ou estava começando, alguma coisa assim, mas já era espírita, já estava trabalhando. Certo momento da minha vida, eu parei e percebi que quem precisava mudar era eu. Eu tinha um gênio extremamente difícil, e gênio difícil, para quem for conversar com a gente, já saiba que a espiritualidade fala que é ruindade, tá bom? Então, era uma pessoa agressiva. Então, eu não ia, se eu fosse conversar com alguém, eu não ia falar, você tá bem? Não. Se você falasse, você tá bem, tô sentindo que você tá meio estressada hoje. Ah, mas é que é fulano, não sei o quê. Eu sempre ia reagir, ia tratar alguém com uma certa reatividade. Principalmente dentro da minha família. Por quê? Porque eu tinha os irmãos que eram os mais amados, eu não era. Então não tinha aquele laço de amor. De um período em diante, quando eu percebi a fragilidade da vida da minha mãe, porque ela foi ficando doente, ela fumou por muito tempo. E não, gente, quem fuma, por favor, parem com isso. Você vê a pessoa com oxigênio não conseguindo respirar, é a coisa mais horrível desse mundo. Então, com a fragilidade da doença dela, eu percebi que eu precisava mudar, que eu precisava me acalmar. Foi fácil? Claro que não. Por diversas vezes ela me ligava, eu estressava, e aí tem um anjo da guarda que está sentado ali, ela falava, paciência, atenda, olha, se eu falava meio torto, ela já me dava um beliscão. Porque a gente precisa, de fato, parar para entender. Hoje que eu entendo a minha parcela de culpa nesse relacionamento, para mim ficou muito mais leve. Eu não sei se ficou leve também depois que minha mãe se foi, depois da partida dela, porque aí a gente, muitas mágoas, muitas coisas a gente esquece. A gente deixa para trás coisas que tinham importância. E de repente tem coisa que não tem mais. Mas isso me fez repensar o meu coração como pessoa. Através da minha mudança de pensamento, eu consegui curar a minha carência. Porque quando a gente não se sente amado, a gente acaba se sujeitando a muita coisa. Concordam comigo? A gente se sujeita a uma amizade que é ruim, a um relacionamento que é tóxico, várias coisas porque a gente acha que não, eu tenho que sofrer. E entendendo esse meu relacionamento, eu pude me curar de diversas formas. E consegui ter a maturidade para poder chegar aqui e falar com vocês hoje, abertamente, sem que isso me machuque. Então, no livro, voltando agora para o livro, para a menina, as decisões que ela tinha tomado de encontrar um marido ruim, foi por um caminho que não fez ela feliz, ela acreditava que era um karma da vida dela. Vou ter que viver assim o resto da vida. E obviamente, como a mãe estava viva ainda, ela teve a oportunidade de se reconciliar com essa mãe. Foi fácil? Lógico que não. Ela, cheia de dor, tem que falar assim, mãe, me perdoe, eu errei. Levou tempo. Não foi fácil. Levou tempo. Só que ela entendeu que mesmo com todas as escolhas que ela tinha feito, mesmo não tendo um bom relacionamento, a pessoa que mais a amava era a mãe dela. Era quem estava do lado dela o tempo todo e queria o bem dela. E agora que ela já não estava mais no ímpeto daquela adolescência, início de juventude, ela pôde perceber isso. Obviamente, os relacionamentos foram curados, ela acaba se apaixonando pelo médico da mãe, aquela coisa mais bonita, a menina pobre que se apaixona pelo médico bonito e rico, sabe? E aí ficam felizes para sempre, e se casam, e a velha não morre, e fica tudo bem. Aí, com essa história, fica, para mim, a reflexão. Voltando, o nome do livro é Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Lembram do karma da minha mãe?
meu pai. Ela falava isso desde que eu era criança. Meu pai, com seus 30 e tantos anos, sofreu um derrame, ficou tortinho, parou de trabalhar e ficou dependente, né? Teve que se aposentar por invalidez. Problema: bebia e fumava muito. Muito, era alcoólatra, era doença. E nisso, obviamente, para minha mãe, o fardo foi ficando cada vez mais pesado. Ela falava aquele karma com uma raiva. Por quê? Porque meu pai era uma pessoa difícil de lidar. Como pai, eu sou muito fã dele como pai, porque ele me ensinou as virtudes da vida. Do quanto é importante a gente ser uma pessoa íntegra, do quanto é importante a gente trabalhar. Então são valores que são extremamente importantes para a nossa vida. Obviamente minha mãe também, mas quero dizer que meu pai não era ao todo uma pessoa má. Nunca deixou faltar nada em casa para 4 filhos. Mas, conforme os dois foram envelhecendo, o karma pesando, aconteceu que um belo dia meu pai teve um derrame. Era um domingo à tarde, meu pai teve um derrame, eles moravam em Santa Catarina, foi para o hospital. Ficou na UTI, ficou em coma, enfim. E quando a gente já não tinha esperança que meu pai voltasse, o quadro dele era de fato grave, a gente sempre achava assim, bom, quando meu pai morrer, eu acho que minha mãe vai se libertar. Vou falar pra vocês, porque minha mãe era assim, bonita, gostava de se arrumar, de se vestir bem, ela vendia roupa, era empiriquitada. Eu falei, bom, se ele morrer, ela vai retomar esse gosto pela vida e vai viajar. Tem uma tia lá que é uma velhona rica, eu falei, vai levar ela pros cruzeiros aí, né? Vai ficar. Gente, quando o meu pai faleceu, a minha mãe se entregou. Quando o meu pai faleceu, eu percebi o quanto minha mãe amava o meu filho. Obrigado? Obrigado. Dia e noite. Eu não posso nem repetir uma palavra de carinhosa que um dizia pro outro. Não posso. Mas o vazio na vida dela foi tão grande que a gente entendeu que o que ela tratava como karma, que de fato não era fácil o relacionamento, na verdade era o sustento da vida dela. Era o que mantinha ela sempre se cuidando, porque ele morria de ciúmes dela, um cuidando do outro. Sabe? Um sempre atencioso. Quando você comeu, mesmo que se xingando, você comeu e tomou café juntos, enfim. Então, o meu convite para reflexão na noite de hoje é: algumas situações na nossa vida a gente não pode mudar. Tem situações na nossa vida que são karma mesmo. Por exemplo, uma pessoa que nasce com alguma deficiência física, nasce tetraplégico, não tem o que fazer. Beleza. Aí sim, a gente pode chamar de karma. Mas tem tantas outras situações na nossa vida que a gente tem enfrentado, só que a gente não tem força para sair disso. A gente não tem força para lutar contra. E é nesses momentos em que a casa, em que toda a equipe aqui se coloca à disposição, não de vocês, mas de cada um de nós, porque nós estamos aqui para trabalhar, mas a gente também recebe ajuda. Então, são nesses momentos para que a gente tenha força, para que a gente consiga enxergar o que precisa mudar, em que a casa se coloca à disposição. Seja com tratamento para a saúde do corpo, para a saúde do espírito, para a saúde da cabeça. Tá? Então a gente se alegra muito de poder receber e contar com cada um de vocês. O meu convite é: reflitam sobre as situações que vocês sofrem hoje, achando que é pro resto da vida ou que é castigo. Mas tem muitas coisas que a gente consegue mexer, que a gente consegue mudar. Para finalizar, eu acabei não me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, boa noite. Desde já eu agradeço pelo tempo de vocês. Eu trabalho lá em cima, num time que eles chamam de conversa fraterna. Para quem nunca subiu lá, suba, vejam como é. Como é que funciona essa tal de conversa fraterna? Nós temos um salão grande lá em cima,
e tem uns biombos divididos. Não é muito bonito porque a gente foi improvisando, mas a gente tenta deixar agradável. E são várias equipes que, guiadas pela espiritualidade, conseguem nos intuir. Ouve os nossos queixumes, ouve as nossas alegrias. Muitas vezes a gente chora com vocês, a gente ri com vocês. Mas a ideia é deixar que a espiritualidade cuide da vida de cada um de nós. Não importa o que seja. Quantas vezes nós aqui não temos com quem falar. Eu não posso desabafar, às vezes tem coisa que como é que eu vou falar com o meu marido? O problema não é com ele, é um problema que eu carrego de quando eu era adolescente. E acontece muito. Ou eu sofro, sou triste e não sei o porquê. Então deixem que a espiritualidade auxilie vocês nesse momento. Bom, gente, muitíssimo obrigado pela noite de vocês. Desculpe o atraso. Agora você pode mandar bala que a gente só vai atender o pessoal. Muito obrigado.